Vamos continuar a falar sobre os aspectos fundamentais e mais genéricos sobre os mecanismos de impressão em C#. No vídeo anterior estive então a mostrar como é que nós podemos criar um mecanismo para adicionar mais uma página, ou neste caso várias páginas, ao nosso documento. No entanto, muitas vezes nós perguntamos o seguinte, então, mas se eu clicar aqui no Print, ou no botão que aqui permite imprimir, ele automaticamente vai imprimir. E se neste caso não tivéssemos aqui o Bullzip PDF Printer, o que aconteceria é que a nossa impressora iria logo de imediato começar a imprimir as folhas. Perguntar-me-ão então, mas não existe a possibilidade de nós, antes de imprimirmos, apresentarmos aqui aquele quadro onde nos permite selecionar qual é a impressora para onde queremos imprimir? Claro que sim. Vamos fazê-lo aqui neste vídeo. Vou mostrar então o que é que nós temos que fazer para colocar aqui funcionalidade na nossa aplicação que permita escolher ou selecionar propriedades da nossa impressora. E para isso, o Visual Studio contém já aqui um objeto chamado o Print Dialog, ok? Temos aqui o Print Setup Dialog, ou Page Setup Dialog, Print Dialog, etc, etc. Vamos ver aqui. Se eu colocar aqui o Print Dialog, reparem o que é que diz aqui em baixo a descrição que aparece. Ele diz, displays a dialog box that enables the user to select a printer and choose other printer options. Ora, é isso precisamente que eu quero. Quero adicionar aqui um quadro, muito semelhante àquelas caixas de diálogo que nos permitem gravar ficheiros, as caixas de diálogo que nos permitem escolher cores, etc. E eu vou fazê-lo da seguinte forma, vou arrastar aqui para a minha aplicação, mas reparem o que é que vai acontecer à semelhança daqui deste documento. Esta caixa de diálogo vai ficar aqui colocada no fundo. Vamos alterar o seu nome para caixa setup. Okay? E o que é que vai acontecer? Quando eu for aqui dar instruções para imprimir, antes de imprimir seja o que for, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Abrir o quadro de configuração da impressora. Onde nós vamos essencialmente escolher as características da nossa impressora. Ora, poderá parecer algo extremamente complexo, mas de facto não é. Nós vamos criar aqui um mecanismo muito simples. Isto é, vamos apresentar o quadro, vamos pedir para o sistema verificar se o utilizador cancelou ou não as configurações que efetuou nesse quadro que aparece. Caso tenha cancelado, não há alterações, o documento acaba até eventualmente por não ser impresso. Caso tenha sido aplicado, então, ok, nós podemos avançar para a impressão, mas deveremos definir também as características novas da impressora que nós definimos. Ora, para apresentar o quadro, nós simplesmente temos que fazer o seguinte, caixa setup.showDialog, ok? E esta expressão vai automaticamente obrigar a que o sistema apresente essa minha caixa de configuração da impressora. Uma vez que é uma caixa modal, isto é, ela aparece por cima da nossa aplicação, a aplicação não vai continuar a ser executada enquanto esta caixa não for fechada. O que quer dizer que eu posso aqui colocar um if caixa setup.showDialog e o showDialog retorna um dialog result, isto é, um valor de resultado da tecla que eu pressionei, e se for igual a dialog result, ponto. E agora temos aqui vários tipos de expressões. Temos aqui o ignore, o no, o known, o ok, o retry, o yes. Se eu colocar aqui o cancel, o que é que eu vou dizer? Então, return. Ok? Caso contrário, ele avança para a impressão. Vamos verificar o que é que acontece então quando executamos aqui a nossa aplicação. Clicamos aqui no botão 1 e temos aqui o cancelar. Reparem este quadro automaticamente criado pelo próprio sistema. Ele vai apresentar aqui a lista das impressoras que estiverem instaladas no nosso sistema operativo. Tem aqui um conjunto muito variado de preferências, etc., que nós podemos configurar. No entanto, este quadro vai apresentar as suas características consoante o tipo de impressora que estamos aqui a escolher, ok? Se eu clicar, no entanto, o Cancel, o que vai acontecer é que não há nada aqui a ser executado. No entanto, então, se eu não clicar no Cancel, eu vou ter que dizer que as preferências do meu documento, ou neste caso as características do meu documento, vão ter que ser iguais às características definidas na minha caixa de preparação da impressora. Então, vou simplesmente dizer o seguinte, documento.printer settings, isto é, as características, o setup, as configurações da minha impressora vão ser iguais a quê?
a caixa setup.printer_settings. Okay? E todos estes elementos que foram configurados dentro desta caixa vão passar para o meu documento. Okay? Então vamos testar aqui e vamos verificar que existem genericamente até duas formas de imprimir. Vamos fazer aqui o botão 1. Ok? E temos aqui o Bullzip PDF Printer. Reparem que eu tenho já a possibilidade de clicar aqui em Print. E se eu fizer aqui o Print, o que vai acontecer então é o seguinte. Vamos verificar aqui, ok? Vamos clicar aqui em Print e reparem, cá está o sistema a pedir-me para imprimir o documento. Vamos fazer aqui Save, Yes, e cá temos o nosso documento impresso, ok? Temos aqui as várias páginas com o nosso documento impresso. Vamos, no entanto, fazer o seguinte, voltar a clicar. Vamos escolher uma impressora alternativa, neste caso é o Microsoft XPS Document Writer, que vai permitir imprimir para folhas de imagem. Vamos clicar aqui em Apply. Okay? Cliquei em Apply e assim que eu clico aqui em Print, o que vai acontecer então, ele vai pedir-me para eu guardar estes documentos em XPS. Ora, eu vou gravar aqui no meu ambiente de trabalho, vamos colocar aqui assim, teste, vamos fazer Save, e ele vai executar aquela operação. Vamos aqui parar, vamos verificar se aconteceu alguma circunstância. Aquele tipo de configuração é mais estranha, mas cá está o documento XPS, porque o XPS não está instalado em todos os sistemas operativos. Aqui eu tenho instalado, vamos fazer aqui um duplo clique. Muitas das vezes não há mecanismo para abrir estes documentos, mas de qualquer das formas, quem tiver uma impressora pode sempre experimentar numa impressora física, real, ok? Cá temos então as 3 páginas configuradas, ok? E portanto, desta forma nós temos a possibilidade de escolher as configurações da nossa impressora antes de avançarmos. Claro que se cancelarmos no cancel, se colocarmos no cancel a nossa opção, ela vai retroceder e não vai fazer nenhuma alteração. Reparem agora, se eu aqui executar, voltar a clicar aqui, eu volto a ter aqui o Bullzip PDF Printer. Se eu alterar para o documento XPS e fizer Apply e depois Cancel, eu posso voltar outra vez a clicar no botão 1. Vamos, no entanto, encontrar aqui uma circunstância, é que as configurações que eu defini anteriormente, antes de encerrar a minha aplicação, continuam ativas, o que quer dizer que eu posso alterar novamente aqui, fazer Apply, depois clicar em Print e automaticamente o meu sistema vai então executar o mecanismo de impressão.